Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto. Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, amiga pessoal de Dilma Rousseff, a mesma que também fez campanha para Lula no ano passado. Durante um evento com empresários na frente de Roberto Campos Neto, a mesma Luísa Trajano acaba de fazer um apelo ao governo de Lula, pedindo para que a taxa de juros seja baixada o quanto antes, porque senão a empresa dela vai quebrar, vai falir. Eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Se você olhar nosso balanço da nossa empresa, nós temos dívida a longo prazo, apesar que o lucro, quando você joga, você falou, respondeu o Marcelo, mas você joga o juro que tem. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Ainda vem efeito americana, vem efeito... Durante a pandemia, o mercado vendeu muito. Pós a pandemia é outra realidade. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juros. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. Vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa. Agora vocês falam isso, a maioria. A maioria. Então, eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, para você dar um sinal de abaixar isso, mas não é 0,25 não, que é muito pouco. Você dá um pouquinho mais. Obrigada. Vou comentar que eu sou um voto de 9, que o trabalho é bastante técnico e a gente tem uma preocupação muito grande com a inflação, porque a inflação é um imposto muito perverso que afeta os brasileiros, que gera desigualdade e que retira Nós o poder fazemos de um pacto compra. de não subir produto, pronto. Fazemos um pacto com vocês, concordam, gente? Ele abaixa o juro e nós fazemos um pacto de não subir produto. Não, Jorge, vamos continuar aí, que ele tem que entender isso aí, Jorge. Não, calma. É que nós já passamos o tempo, já recebi recados aqui da agenda do presidente. E A hora que gostaria de saber se alguém quer os fazer mais assessores mandam alguma manifestação. Muito obrigada. Como o presidente disse, a gente tem que ter um pouco de paciência. Não dá para ter mais paciência não, Jorge, não dá não. Nós temos que ter paciência com urgência, é isso que eu queria falar. Não existe paciência com urgência. Para somar todo este desespero, há mais uma empresária que fez a letrinha do amor e hoje não está conseguindo lucrar. Se liga só nesta notícia. Magazine Luiza tem prejuízo líquido de mais de 309 milhões de reais no primeiro trimestre. Desempenho foi afetado pelo aumento nas despesas financeiras e pela taxa de juros mais elevada, segundo a própria empresa. E agora você deve estar se perguntando: ô Felipe, mas o que será que levou a dona da Magazine Luiza, da Natura, de tantas outras importantes empresas no Brasil que geram centenas de milhares de empregos e juntas até milhões de pessoas são empregadas, apoiarem Lula, apoiarem um sujeito que está ajudando a afundar a economia do país? Olha, eu particularmente não sei, mas eu acho que uma jornalista extremamente corajosa pode te explicar melhor. Quem financia o Lula, né? Por que financia o Lula? É uma pergunta que a gente faz. E aí, essa semana teve um jantarzinho, sabe? O jantarzinho foi o Cláudio Haddad, dono da Insper, o Cico Pira, que é sócio da Ambev, portanto, sócio do Lema, o Fábio Barbosa e o Pedro Passos, que são os donos da Natura, o Frederico Trajano, que é filho da Luísa Trajano, da Magalu, o Holácio Laffer Piva, que é o dono da Klabin, e o Pedro Moreira Salles, que é o dono do Unibanco, e o Sérgio Real, que é o dono do Santander. Esses são os milionários que querem acabar com o Brasil e estão financiando a campanha do Lula. É para isso que o Gervásio falou, é para eles ganharem dinheiro no final. Por que o Itaú e o Santander estão tão abertamente a favor do Lula? Aí veio a pandemia, e aí o Bolsonaro e o Paulo Guedes tiveram essa ideia de dar o auxílio emergencial. Para receber o auxílio emergencial, você só precisava se cadastrar, dar o teu CPF, dar o teu telefone e declarar ali a tua renda, a tua função, enfim, não tinha nada comprobatório, até porque os bancos estavam fechados, nem teria como ter. A partir desse momento, se estima que entre 10 e 12 milhões de brasileiros passaram a existir bancariamente, ou seja, ele passou a ter uma conta bancária, começou a receber um dinheiro do auxílio emergencial e ter um cartãozinho, uma coisa, um Pix e tal. Isso foi um crime para o sistema bancário. Então, os banqueiros
odeiam o Bolsonaro por esse motivo, porque ele abriu a concorrência. Além dos bancos digitais, que são outros bancos que você também abre online, que fizeram também uma concorrência enorme para esses bancos, a gente tem o Pix e a própria Caixa, que passou a ser hoje o maior operador do mercado. Então, a gente viu o Itaú, o Bradesco e o Santander terem lucros menores e a Caixa e o Banco do Brasil estarem lotados de dinheiro. E isso tudo foi a inclusão bancária, que foi a maior inclusão da pobreza que nós tivemos no Brasil, foi essa inclusão bancária. Quem não tem agora uma funcionária que quer receber por Pix, o cara que vende fruta ali que você paga com Pix, diz que a quantidade de dinheiro mesmo, em circulação no Brasil hoje, é menos da metade do que era antes do Pix. Então vocês imaginem quem é que odeia essa... Bom, depois dessa eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Mas antes eu quero te mostrar uma coisinha. Vocês viram Luiza Trajano cobrando, né, Roberto Campos Neto para que ele reduza a taxa básica de juros, que está efetivamente muito alta. E que inclusive começou a ser elevada, quase que no patamar em que está atualmente, em meados de junho, julho do ano passado. Portanto, ainda durante a gestão de Jair Bolsonaro. Logo, não faz o menor sentido Luiza Trajano e tantos outros empresários insinuarem que Roberto Campos Neto está trabalhando contra o Brasil para atrapalhar o governo de Lula. Mas para responder melhor a tudo isso, inclusive a própria senhora Luiza Trajano, Roberto Campos Neto mesmo participou há poucos dias atrás de uma entrevista ao vivo na CNN e mandou um recadinho especial para essa turminha. Olha, a minha tarefa é explicar que nós temos um colegiado, eu tenho 8 diretores que foram nomeados pelo Senado, que só podem ser retirados pelo Senado e que têm liberdade de opinião. E eu acho isso muito bom. A gente tem um arcabouço e uma forma de trabalhar técnica, a pessoa vai se encaixar dentro da forma técnica que tem que se trabalhar e vai ter opiniões diferentes. Eu acho que a gente tem hoje uma meta que, de novo, a meta não é determinada pelo Banco Central, a meta é determinada pelo governo. E pela lei a gente tem que atingir a meta, tem que seguir a meta. O que a gente faz é a gente suaviza esse ciclo o máximo possível para não gerar, né, vamos dizer assim, um custo muito grande para a economia. Então, dentro do que existe hoje, que é o sistema de meta, é a nossa forma de operar, todas as opiniões são bem-vindas, diversidade é muito importante e, de novo, faz parte do jogo, a gente tem que saber conviver com o jogo. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa melhorar no Brasil é saber conviver com as regras ao invés de mudar as regras. Que tinha uma coisa que eu queria frisar, que é a gente tem que tomar cuidado para não ter uma inversão de valores. E aí vou tentar tirar o economês. Se você é empresário e está tentando pegar um dinheiro e está caro, a culpa não é do Banco Central que é malvado, a culpa é do governo que deve muito, porque o governo está competindo com você, né, pelo dinheiro que tem disponível para aplicar em projetos, né? Então, assim, o grande culpado do juros estar alto é que tem alguém competindo, né, pelos mesmos recursos e pagando mais. Quando a gente pensa que o governo faz uma emissão hoje longa e paga uma taxa de juros real acima de 6%, isso não tem a ver com o Banco Central. Isso é uma percepção de no longo prazo existe um risco que justifique que a taxa de juros real seja 6%. Então acho que é importante explicar isso para a gente entender que se o governo não devesse quase nada, se a dívida do governo fosse muito pequenininha, o custo do dinheiro ia ser mais barato para todo mundo. Quase que nós poderíamos dizer assim que o fato de nós estarmos com uma Selic alta, tá? Não é só um problema do Banco Central, mas é um problema do governo que tem que se financiar com muita força. Isso, o Banco Central, na verdade, ele não é, os juros não é a causa, ele é a consequência, né? Então a gente precisa trabalhar na causa. E saiba que todo este desespero por parte desses empresários que fizeram a letrinha do amor para tentar lacrar, mas no final das contas não lucraram absolutamente nada, tá, cada dia que passa, pior, não é mesmo, dona Luiza Trajano? Eu sou Luiza Helena, presidente do Conselho do Magalu, a Luiza Helena Trajano. E eu tenho aqui uma novidade muito legal para você que já é cliente do Magazine Luiza. Eu sei que aprovar crédito é muito difícil, principalmente nesse momento de crise, de tudo. E eu quero te dar uma notícia, o seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Luiza. Por isso que eu estou mandando esse vídeo para você. Então você que tem vontade de comprar um computador para o teu filho, uma televisão maior para assistir a Copa do Mundo, ou outras coisas, não importa o que, panela, tudo que brinquedo, é só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme para eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnezinho gostoso? Em prestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho no juro, tá bom? A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa nossa loja, por favor. E eu tenho certeza que você vai ficar. Nós acreditamos em você.
Que demais! Ai, ai. Bom, como dizem uns petistas por aí, na época de Jair Bolsonaro, era como? Como? Fala pra gente. E é isso. Eu, sinceramente, eu era mais feliz no governo Bolsonaro, cara. Verdade. Ah, entendi. Na época de Bolsonaro, vocês, até vocês petistas, eram mais felizes. Bom, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.